Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim aqui falar uma palavra bem rapidinha com vocês, que é Lucas 12, do capítulo 36. Então, né? Aqui o Senhor Jesus, ele tá falando com os seus discípulos. E aí no versículo 33, no 36, ele fala assim: Sede vós semelhante aos homens que esperam ao Senhor. O Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados servos, bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando os servirá. E o 39 diz assim: Se o pai da família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria-me na sua casa. Portanto, estáis vós também preparado, porque virá o Filho do Homem, hora que não imaginas. E aí o Senhor Jesus, no versículo 42, ele fala do mordomo prudente. Então, nesses primeiros versículos, eu quero falar com vocês que a gente não sabe quando o Senhor Jesus vai voltar. Tipo, todo mundo, gente, desde que eu sou pequena, desde que eu tinha uma idade pequena, eu me lembro da minha avó falando: a vinda do Senhor Jesus está perto. Mas, Yasmin, as pessoas falam isso desde sempre. Por que até agora não voltou? Porque simplesmente ainda não é o momento. Mas isso também não significa que ele não vai voltar. Entende? Porque tem gente que, de tantas pessoas falarem, perderam essa esperança. E assim, não perca, porque um dia vai acontecer. De verdade mesmo. E o Senhor Jesus fala do mordomo prudente, que é assim: bem-aventurado aquele servo, a quem meu Senhor, quando vier, achará fazendo assim. Sabe, achará fazendo o que ele faria quando o seu Senhor estivesse, sabe? Mas aí ele fala do outro servo no versículo 45. Ele diz assim: Mas aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, ele vai vir mais tarde só. E começa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a se embriagar. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoites. Então, esse servo imprudente também às vezes se remete à vida daqueles ímpios, daqueles afastados, daqueles que conhecem a palavra do Senhor e não querem praticá-la, daqueles que falam: eu não acredito em Deus, sabe? São essas pessoas. E se você, tipo, agora que eu tô falando assim, você para e fala assim: Yasmin, eu me vejo nessa situação. Eu me vejo como um servo imprudente. Um servo que conhece a palavra do Senhor, sabe o que é para fazer e não faz. O Senhor Jesus fala que no versículo 47, ele fala que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitas açoites. Então, tipo assim, são consequências das suas ações. Então, se você sabe que as suas ações estão sendo ações ruins, muda, porque, eu não consigo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não é questão de você não consegue. É questão de, às vezes, você não querer. É questão de, às vezes, você ter muitas coisas ali nessa situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho muitas amizades e elas são todas do mundo e eu não consigo largar. O que eu faço? Eu não consigo largar elas. Eu vou ficar sozinha.
mas isso realmente vai acontecer, sabe? Ou você abre mão do mundo por Jesus, ou você fica com o mundo e abre mão de Jesus, sabe? Ou uma coisa ou outra, não tem meio termo. E no versículo 51 diz assim: Cuidai-vos que vos trazer paz à terra? Não, vos digo que antes de dissensão. Eu não sei o que é dissensão, mas eu acho que é tipo ensinar, sabe? Discernir, aprender, sabe? O Senhor Jesus, ele não veio aqui na terra pra nos ensinar algo. Não, ele veio aqui. Desculpa, galera. Ele veio aqui pra nos ensinar a maneira correta da vida a ser vivida. Porque até antes, os escribas e os fariseus faziam, tipo, tudo ao pé da letra. Ah, você tem que ter a palavra na sua cabeça. Eles iam e colavam um negocinho aqui. Ah, vocês... Enfim. Várias coisas, né? E aí o Senhor Jesus veio pra explicar que não era isso tudo. Que não era tão rígido assim, sabe? E aí, continuando. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Nos fins dos tempos será exatamente assim, se já não tem sido. Todo mundo vai ficar com raiva de um do outro, porque às vezes você tem raiva da sua amiga, você tem raiva da sua mãe, porque ela errou com você. Aí minha mãe me bateu muito e hoje ela tá mudando, mas eu não consigo. Amiga, você também errou, sabe? Você também tem erros às vezes que às vezes você nem percebe. Ah, Yasmin, mas eu sou uma filha perfeita. Não, você não é uma filha perfeita. Todo mundo erra. Eu mesma erro com a minha mãe. E assim, a gente só tem que ser humilde o suficiente para reconhecer isso. E o que Deus mais ama é a humildade. Porque imagina se eu fosse uma pecadora e não me arrependesse e não tivesse humildade para reconhecer os meus erros. Será que eu estaria aqui hoje? Acho que não, né? Com certeza não. E no versículo... Enfim. Eu li mais ou menos do versículo Lucas 12, versículo 35 ao versículo 53, tá? E é isso que eu queria deixar para vocês. Que mais ou menos duas coisas. Primeiro, é que se você está de pé, cuide-se para que não caia. Se você já tem o Espírito Santo, se você já tem, sabe, você vai lutar suas batalhas constantemente, você vai ter lutas constantes com o diabo e você tem que vencê-las. Se você não vencer elas, o diabo vai vencer. Então, se você já é batizado com o Espírito Santo, já tá andando numa caminhada, o que você faz? Vigia, vigia. Mas Yasmin, por que você tá falando das pessoas que têm o Espírito Santo? Porque se eu não me engano, em Romanos, diz, em Romanos, algum versículo de Romanos, ou não sei nem se é em Romanos, na verdade, mas diz que aquele que tem o Espírito do Senhor, aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse não é dele. Então você precisa do Espírito Santo. Eu comecei a me ligar para as coisas do Espírito Santo quando eu entendi por que eu precisava dele. Sabe, eu sabia que tinha que ter um Espírito Santo, mas pra que eu preciso do Espírito Santo, sabe? Busca a resposta do seu porquê. Porque ele tem resposta, você pode ter certeza. Ah, por quê? Porque você precisa dele para entrar no céu. Você precisa dele para permanecer até o fim. Você quer mais? Você precisa dele para tomar atitudes sábias, sabe? Enfim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que, se você é afastado, você tá na igreja e tá um pé na igreja, tá um pé no mundo. Se você não segue as palavras do Senhor como deveria e sabe que é errado, você vai ser julgado. E você vai ser como esse servo do versículo 45.
que sabia o que o seu Senhor queria e não fez. Então, como consequência das suas atitudes, ele foi castigado com muitos açoites. Então, não seja essa pessoa imprudente. Ai, mas tem isso, não sei o que, isso aqui lá. Eu tenho que largar a bebida, eu tenho que largar a maconha, eu tenho que largar a pornografia, eu tenho que largar a desorganização, eu tenho que largar os vícios, eu tenho que largar o que for. Você tem que pedir força para Deus, mas Ele não vai poder tomar essa atitude com você. Há situações na nossa vida que a gente pede para Deus, tipo, dá um exemplo, é o meu exemplo agora. Ah, Senhor, me deu uma nota boa. Tá, eu vou te dar. Eu posso te ajudar com isso. Mas eu preciso ir, mim, Deus falando. Mas eu preciso ir, mim, que você faça a sua parte. Sua parte que é estudar, aprender, memorizar. E eu faço a minha. Eu faço a minha de fazer você lembrar, de cuidar dos seus pensamentos, sabe? E há coisas na nossa vida que a gente tem que tomar atitude. Às vezes nem é fácil, mas a gente consegue, tá bom? Então, se você tem algum pecado, alguma coisa pra falar pra Deus, sabe? Confessa pra Ele, sabe? Você não tem que confessar nada pro homem, porque o homem não vai resolver os seus problemas. Você não tem que falar, ah, fulano, mas eu tô tão mal, mas eu fiz isso, eu vi pornografia, eu fiz fornicação, eu adulterei, tá. O que a pessoa vai poder resolver pra você? Nada. Porque ela não tem esse poder. Você pode estar ali conversando com ela, né, como amiga, mas o que isso vai resolver na sua vida? Nada. Quem realmente você tem que resolver os seus problemas é com Deus. Então, hoje em dia, graças a Deus, você não precisa mais ir dentro de uma igreja para sentir a presença do Senhor. Você pode ajoelhar o seu joelhinho no chão e orar, pedindo a Deus misericórdia pela tua alma. Porque a minha alma também já esteja perdida. E eu já fiz coisas que impensáveis, impensáveis. E é isso. Fica com Deus, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. É isso. Um beijo, fica com Deus.